Salve, salve Universo Tricolor, salve, salve família Sampaio na veia, segunda rodada chegando aí para o Sampaio que já viajou aí para Ribeirão Preto, primeiro vai para São Paulo, capital, de lá Guarulhos, né? De lá vai para Campinas, aonde treina, né, o dia de hoje, e amanhã, quinta-feira, segue para Ribeirão Preto, aonde vai ser o local do jogo, e aí enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto na próxima sexta-feira, 19 horas, horário bom aí para a galera que está chegando do serviço acompanhar direto aí da telinha, seja no YouTube, na televisão, seja onde for, e dar essa força para o Bolivão com pensamentos positivos. Botafogo aí, que é também um dos candidatos aí, né? Estreou bem, e aí o Sampaio também, muitos apesar do empate, né? Mas muitos torcedores também compartilham da ideia de que o Sampaio também estreou bem na competição. Mostrou garra, mostrou nem tanto entrosamento, nem tanto conjunto, mas mostrou vontade de ir atrás do placar. O Sampaio que teve aí atrás do placar durante 3 vezes e por 3 vezes foi atrás do empate, né? E aí o jogo terminou 3-3. E o Sampaio ainda está na primeira parte da tabela, né? Está ali por volta de 10º colocado. E aí agora enfrenta e vamos ver se finalmente termina essa sina do Sampaio aí de não ganhar jogos fora de casa, né? Que já perdura aí um bom tempo essa fase de não ganhar jogos fora de casa e esse tabu que já está virando um tabu, né? Não ganhar fora de casa. Mas vamos para cima do Botafogo e tentar essa vitória fora de casa, até mesmo para recuperar esses pontos perdidos dentro de casa, que é aquela velha história, né? Que acaba que não recupera, né? Mas uh, é um alento, né? Saber que ganhou fora e recuperou, entre aspas, esses 3 pontos que poderia ter feito em casa. Pimentinha não viajou, né? Tá ainda pelo que foi dito. É um novo desfalque para o Sampaio, aí teve um estiramento na coxa e aí tem tratamento para não evoluir para um grau 1, então ficou lá em São Luís para fazer esse tratamento e poder ver se já pode jogar na próxima rodada. Então, desfalque certo, Pimentinha, segundo as reportagens estão dizendo, né? Infelizmente a gente não pode estar mais assim com a presença física lá no CT para trazer de perto realmente o que está acontecendo, mas pelo que se sabe é isso. E aí também está chegando mais 3 jogadores, né, como foi anunciado. Marcinho, e junto com o Marcinho, que teve que fazer aquele velho pacote que os empresários gostam de fazer, chegou também o Alexandre Tan, que é meio e atacante, joga nas duas posições, e também chega aí o Rodrigo Souza, que é volante, né? Então, 3, e aí o Nadson está saindo, vai para o Santa Cruz em empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro da Série D, com tudo bancado pelo Santa Cruz. O Sampaio não vai ter custo nessa transação, né? Quem vai pagar o salário do Nadson é o pessoal do Santa Cruz, e aí, ao final, porque ele tem contrato com o Sampaio até 2024, e até o final da Série D ele vai estar no Santa Cruz. Outro também que poderia estar indo para o Santa Cruz é o volante Emerson Souza, mas o presidente falou que não tem interesse em negociar Emerson Souza, tanto é que ele foi até estava cotado também para jogar nesse jogo de estreia do Sampaio, né? Então o presidente Sérgio Frota já disse que não abre mão do Emerson Souza, e eu também gosto falta ele, claro, ter uma saída de bola melhor e tal, mas ele é bem constante ali naquela volância dele. Então, a zaga, muito se reclamou dessa zaga, que está sem entrosamento, que falhou, né, nesse primeiro jogo, mas eu acredito que essa zaga não deva ser a titular, até porque Gustavo Henrique chegou, né, há poucos dias, só não jogou justamente por isso, porque chegou há poucos dias. Tem aí o Fábio Aguiar, que foi o pedido do Pisa, né, que foi destaque lá no Asa, né, um dos melhores zagueiros da competição. E aí tem o Gabriel Furtado, já que ele iria jogar no 3-4-3, pelo menos seja lá qual for o esquema, mas a intenção dele era botar 3 zagueiros, e se ele for colocar essa história de 3 zagueiros, eu acredito que deva ser isso. Fábio Aguiar, Gustavo Henrique e o Gabriel Furtado ali, tipo como se fosse um livro liberando ali o pessoal do meio com as alas e tudo, e os atacantes. Falando em atacante, a questão do Vitinho, por exemplo, a gente viu a questão da evolução dele, pelo menos nesse primeiro jogo, jogou muito bem o Vitinho. E aí o que que acontece? Ele estava na lateral esquerda, né? Ele estava na lateral esquerda com o Felipe Conceição. Mostra que Felipe Conceição não tinha a menor base do que estava fazendo no Sampaio, né? Pega, coloca o Vitinho na lateral esquerda, não rendeu em praticamente nenhum jogo.
E durante os treinamentos aí de um mês que o Sampaio teve para fazer antes do Campeonato Brasileiro, o Pisa botou ele como ponta, né? Ponta direita, ponta direita. E aí o que que acontece? Jogou bem, deu até assistência para o Neto Paraíba fazer o gol dele, né? E a gente fica pensando o que que passava na cabeça, né, do Felipe Conceição para estar armando aquele time daquele jeito e fazer com que a gente tivesse partidas sofríveis, partidas melancólicas, partidas sem rumo nenhum. Né? Ainda bem que agora é outro treinador, é outra mentalidade, e eu espero também que acabe com essa história de rodízio de jogador. Né? Claro que a gente tem que saber o momento certo para poupar um jogador aqui, outro ali, para poder evitar as contusões, para poder evitar as lesões. Mas todo jogo, um time diferente não tem condição. O time tem que ter conjunto, o time tem que ter entrosamento para poder ter os resultados palpáveis, para que os resultados possam vir. Né? Então essa história de rodízio todo o tempo não dá. Né? A gente tem que saber quem é realmente o time titular do Sampaio. Por exemplo, o Neto Paraíba jogou muito bem, eu acredito que deva permanecer nesse meio campo no segundo jogo, mas aí já chega o Massinho, ele vai ter cadeira cativa, já vai chegar como titular? Acredito que não, ele tem que mostrar que está preparado também para pegar esse meio de campo. E é interessante até porque ano passado a gente não tinha nenhum volante, nenhum meio de campo, né? E esse ano nós já temos 3, né? Então mostrou aí que o Sampaio se preparou nessa questão do meio de campo. Ano passado quem era o meio de campo? Era a Vila, que também não rendia e até hoje não rende. Ele sempre estava jogando como volante lá no Confiança. Às vezes quem fazia era Eloy, né? Que fazia essa questão da volância, do meio de campo. Às vezes botava até Nath, enfim, um monte de gente era improvisado, porque a gente não tinha um meio de campo de ofício. E agora não, nós temos 3. Tem Marcinho, que chegou agora, tem o Neto Paraíba, que estreou bem, e tem o Alexandre Tan, que também é meio campo. Né? Então, aí essa questão, por isso que eu acredito também que não deva mais chegar ninguém, até porque a janela de transferência está fechando essa semana, então acho que não tem mais tanta necessidade assim de o Sampaio contratar mais alguém. Né? Fica aquela questão, talvez um atacante ali, porque vai improvisar, porque ele estava jogando pela esquerda, né? O, o Vitinho estava jogando pela lateral esquerda. E aí ele apareceu no primeiro jogo como ponta direita, como se fosse ali no lugar do Pimentinha. Né? Então ele vai continuar jogando ali, sendo Pimentinha quando voltar, digamos assim, é o único que tem cadeira cativa ali, que a gente sabe que é titular. Né? Mas aí quando o Pimentinha voltar, ele vai para a esquerda, como ele estava jogando na lateral esquerda, ele vai para a ponta esquerda, ou ele vai ficar jogando ali como ponta direita. Né? Então falta ver essa questão. Tem a questão do Bill, que não estreou tão bem, tanto é que ele foi substituído no primeiro tempo, né? No intervalo do primeiro para o segundo tempo. Tem a questão do Ítalo também, que tem que melhorar bastante, não basta só nome, não basta dizer que foi jogador de Série A, não basta dizer que foi jogador de Copa Sul-Americana, ele tem que mostrar dentro de campo essas referências que fizeram ele ter esse nome e não fazer aquela estreia pífia que ele teve, perdendo pênalti, perdendo gol, porque está fora de forma, porque passou tanto tempo sem jogar e entre outras coisas. Mas tem o Patrick Carvalho, né, que entrou bem, tem o próprio Rodrigo Cascais ainda para estrear, tem aí o Vinícius Alves, né, que pela questão, aí, digamos assim, pelas peripécias do destino que tanta gente critica, inclusive eu também já critiquei bastante e continuo às vezes criticando porque ele perde muito gol, mas o Vinícius Cascais, como eu já disse, ele é o artilheiro do Sampaio no ano. Ele tem 15 jogos pelo Sampaio e 6 gols. É o artilheiro do Sampaio. E ele entrou no jogo e fez o dele, né? Querendo ou não, ele está fazendo por onde, diferentemente aí da estreia do Ítalo. Então, seria mais ou menos isso. O Sampaio ainda treina hoje, ainda vai chegar, já viajou agora na madrugada, porque aqui a diferença do fuso horário é de 4 horas, então o Sampaio já deve estar chegando aí em São Paulo, lá em São Paulo, vai almoçar e à tarde treina lá em Campinas. Quando for amanhã, quinta-feira, o Sampaio viaja para Ribeirão Preto, onde já vai realmente fazer os treinamentos lá em Ribeirão Preto, se concentrar e joga sexta-feira, 19 horas. E aí, vamos para cima do Botafogo, que também não é essa confusão toda, mostrar que a gente pode sim ganhar fora de casa com esse novo time, com esse novo pensamento. O Pisa está, pelo menos pela impressão, né? Já que dizem que a primeira impressão é a que fica, então foi uma boa impressão desse período que o Pisa teve
para fazer esses treinamentos, praticamente um mês aí depois da desclassificação da Copa do Nordeste. E aí vamos para cima do Botafogo, mostrar que a gente está sim brigando pelo acesso da Série A e não como nos outros anos todo mundo colocava que o Sampaio estaria brigando para não cair. E dessa vez nós entramos sim com a intenção de brigar para subir. Até porque o elenco foi mantido, boa parte dele. Esses que não deram certo foi desses que chegaram recentemente e foram já embora, mas a base aí ainda continua, digamos assim, do ano passado, que dá para compor esse elenco junto com as peças que chegaram. E agora é só dar tempo, claro, uma partida não vai dizer a que veio, mas aí duas, três, vamos esperar até a quarta rodada aí para ver como é que esse time vai reagir, e aí com a entrada desses outros jogadores que ainda tem para entrar, como já falei, Gustavo Henrique, Fábio Aguiar, Marcinho, né? Tem pelo menos esses três aí ainda para estrear, e o próprio Pimentinha. 4 jogadores ainda para estrear nesse time do Sampaio, e aí sim para a gente dizer como esse time deve se comportar, como esse time vai ficar, aí a gente vai ter a noção realmente do que pode acontecer. Beleza? Chegou até aqui? Curte, compartilha e nos segue nas outras redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, e também passa no nosso site www.sampaionaveia.com.br, e lá também a gente fica soltando todas as novidades, porque o YouTube, como vocês sabem, não dá para estar fazendo vídeo todo dia, e nas outras redes sociais não. A gente, assim que sabe de alguma novidade, a gente vai e posta também nas outras redes sociais, e também faz as nossas matériazinhas lá pelo www.sampaionaveia.com.br. Beleza? Ficamos por aqui e nos vemos até no próximo vídeo, porque eu sou Alan Jorge e nós somos Sampaio na Veia.